Fala pessoal, beleza? Giovanni da Academia do Kart e hoje eu estou aqui no meu escritório, fiz uma adaptação aqui para a gente tentar ilustrar um assunto que é muito polêmico, o pessoal pergunta muito para a gente e tem muita discussão sobre o que é o certo e o que é o errado. Hoje a gente vai falar sobre ápice. Ápice, o que é, né, a definição dele, e a gente vai colocar também os tipos de ápice, são os três tipos que a gente vai utilizar. Mas antes da gente começar a entrar no conteúdo, se inscreve no canal, ajuda a gente a divulgar esse trabalho e leva a informação aí para o maior número possível de pessoas, porque o kart indoor é um esporte maravilhoso e a gente sempre quer ajudar ele a crescer. Beleza? Vamos lá, pessoal. Ápice, tá? Primeiro eu vou falar quais são os três tipos, aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ápice e aí eu vou discorrer sobre como a gente identifica os três tipos de ápice. Então, quais são eles? Primeiro, é o ápice médio, tá? Ápice médio é o que a gente mais vai executar, é o que mais tem, é o que mais a gente vai acertar se fizer só ápice médio. Tá? Segundo ápice tardio. Beleza? Vai ser encontrado numa proporção um pouquinho menor, mas ele é utilizado aí em algumas características de curvas. Tá? E o ápice adiantado. O ápice adiantado ele vai ser utilizado numa proporção menor ainda e em outro tipo de característica de curva. Beleza? Então vamos lá. O que é o ápice? Ápice, pessoal, de uma maneira geral, a gente pode entender como o ponto onde a gente vai passar o mais próximo possível da parte de dentro da curva. Então é o momento onde a gente toca na zebra ou passa próximo a ela. Por que próximo a ela, Giovanni? Por que não é sempre na zebra? Às vezes o terreno não permite. Às vezes no lugar do teu ápice, onde você identificou o teu ápice, você tem um buraco na pista, você tem um ponto onde o kart pula. Então a gente precisa dar uma adaptada, tá? Mas de uma maneira geral, considera como ponto onde a gente vai tocar na zebra, ou próximo dela ou subindo nela. Beleza? Então eu vou desenhar a linha aqui, vou mudar de cor, eu vou pegar a caneta azul, para a gente desenhar a linha do ápice médio. O que é o ápice médio? Essa é a linha, esse é o sentido. A gente está vindo daqui e vai fazer essa curva de 90 graus para a direita, beleza? Então estamos vindo aqui pelo lado de fora da pista, vamos fazer a curva e vamos tocar lá na zebra no ponto médio dela. Se a gente pegar e dividir aqui a curva de 0% a 100%, a gente vai identificar que a gente vai trabalhar num range de 45% a 55%. Isso daqui seria considerado o ápice médio, beleza? Agora nós temos um outro tipo de ápice, é o ápice tardio. O que é o ápice tardio? O ápice tardio é quando nós encostamos na zebra, passamos no ápice dela, no momento mais atrasado. Então a gente vai pegar o ápice mais ou menos aqui. Vou desenhar a linha. Então a gente vai vir, a gente vai atrasar a nossa entrada e vai buscar uma saída. Normalmente a gente vai usar o ápice tardio quando a gente vai, por exemplo, se defender de uma ultrapassagem. A pessoa está vindo por dentro, ela vai querer te passar. Ela, muito provavelmente, se ela não tiver um bom controle, ela vai acabar perdendo ponto e aí você vai dar o famoso X. Você vai executar o X com um ápice tardio, beleza? Então você vai buscar um ponto mais... a tua entrada ela é atrasada e o teu ápice ele é lá na frente, beleza? Por isso que ele é tardio, a gente demora um pouquinho mais para passar nele. Normalmente, o ápice tardio, excluindo essa questão da ultrapassagem, nós vamos utilizar ele quando? Quando nós temos um trecho onde a gente teve que reduzir bem a nossa velocidade para a gente buscar uma retomada para um trecho de reta maior. Então é nesse momento que a gente vai buscar o nosso ápice tardio, beleza? O terceiro tipo de ápice é o ápice adiantado, onde a gente vai buscar o ápice de uma maneira mais cedo, a gente vai entrar para a curva mais cedo. Normalmente, quando você está buscando uma ultrapassagem, só que daí você tem que ter noção de que o teu... aqui, pessoal. Que a tua entrada de curva
vai gerar um ângulo diferente de saída. Então observa que conforme eu entro mais cedo, eu toco na zebra mais cedo, mas também eu tenho uma saída mais espalhada, mais esparramada, tá? No médio eu tenho uma entrada equilibrada e uma saída equilibrada. No atrasado eu tenho uma entrada mais atrasada e uma saída mais linear, onde eu consigo desenvolver o kart numa velocidade melhor, tá? Então, quando eu vou usar cada um deles? Esses são os 3 tipos. Aí as possibilidades elas são enormes, tá? Via de regra, a gente tem uma indicação, uma metodologia que a gente pode passar de uma maneira bem simplória, tá? Isso nos nossos cursos presenciais, nosso curso online, a gente explica isso com mais detalhes. Eu vou colocar aqui de uma maneira superficial para vocês. Basicamente, você vai usar o ápice tardio em quase todas as curvas. Quando você não vai usar o tardio? Quando você identificar que você tem uma curva que você vai reduzir muito a velocidade ou em uma sequência de curvas, um miolinho, onde você reduziu bem a velocidade. O ápice tardio ele vai te colocar numa condição legal para retomar a velocidade. E o ápice adiantado, Giovanni, quando que eu vou usar ele? Quase nunca. Mas eu vou te falar, existe um grande diferencial. Eu sou uma pessoa que analisa muito. Quando eu comecei a andar de kart, o meu maior aprendizado era analisar os pilotos que andavam há mais tempo, que andavam bem, que eu sabia que era referência. Eu analisava a maneira como eles andavam. E eu já reparei que pouca gente sabe utilizar o ápice adiantado. O ápice adiantado ele é um trunfo quando você sabe usar, porque ele vai te dar um ganho de velocidade, um ganho de crescimento de velocidade mesmo, né? A maneira como você vai percorrer a pista vai te possibilitar um incremento de velocidade por causa da questão que daí a gente vai falar mais pra frente sobre volante e tudo mais, porque o kart não foi feito para você virar volante, que vai te dar um diferencial muito grande. E quando que você vai usar isso daqui? Quando você já está em alta velocidade e quando você não precisa reduzir a velocidade para fazer a curva. E experimenta fazer o ápice adiantado. Na maioria das vezes ele vai te ajudar demais. Pessoal que anda muito na Granja Viana tem curva de ápice adiantado que muita gente que anda lá há muito tempo ainda não se tocou. Existe oportunidade com o ápice adiantado que vem ali uma diferença significativa de tempo e a maioria das pessoas ignora. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Se vocês entenderem o conceito de ápice, o que é o ápice, que a maioria desses ápices que você vai executar, a maioria dos pontos de zebra que você vai executar é na faixa média da curva. Aí depois uma pequena proporção você vai usar de forma tardia, geralmente quando você reduziu muito a velocidade. E se você conseguir identificar aí na pista onde você anda o trunfo do ápice adiantado, ponto para você. Beleza? Pessoal, se vocês quiserem que a gente dê uma avaliada no material, na volta, manda um e-mail para a gente ou acessa o nosso site, lá tem bastante material, tem bastante aula gratuita que vai ajudar vocês também. E a gente também tem o curso online e em breve nós vamos voltar com os workshops presenciais. O Maurício já está se preparando para a gente dar o primeiro workshop ainda esse ano, tá bom? Então valeu, pessoal, espero não ter sido muito longo aí no vídeo. Obrigado pela atenção, um abraço.